Boa noite. Boa tarde. Falar com essa mesa, essa composição aí na terceira fila não está nada normal. Minha filha e minha mulher. Então, não é uma situação mais tranquila. Boa noite, é noite mesmo a todos. É uma satisfação estar participando do evento. Eu já vi, enquanto eu esperava um pouco lá fora, que tem um público novo, literalmente novo, que é uma turma ali que está no primeiro período de contabilidade. Mas qual é a faculdade de vocês? O FPV. Excelente. Quem dera se todos, toda a turma, mas se os graduandos já do primeiro período tivesse essa ação. Eu não digo que nessa decisão pode ser, às vezes, com uma orientação do professor, mas independente da motivação que fez vocês virem, isso é muito saudável, salutar. Até para começar a se familiarizar com a rotina, o ambiente operacional que envolve o profissional contábil. Porque, por mais paradoxal que pareça, vocês estão vendo bem ali atrás? Sim. Tá, né? O profissional contábil, hoje em dia, talvez o que menos fácil seja a contabilidade. Ele é muito mais um profissional fiscal do que contábil em si. Né? A contabilidade está ficando como complemento, então, uma atividade preliminar das subsequentes que vêm após a elaboração da contabilidade e das demonstrações financeiras. Vou fazer uma breve abordagem, por conta da hora até, o tempo é limitado, uma hora e meia, né? Do SPED, para quem nunca ouviu falar. Alguém, eu creio que alguns de vocês nunca ouviu falar esse nome, viu? SPED. Já? Viram? Ótimo, excelente isso. Então, o SPED, passou. Depois eu volto aqui. Ele alcança, eu gosto de partir dessa tela porque já dá uma visão contextualizada dos tributos previstos no Sistema Tributário Nacional, da Constituição Federal. Então ele estabelece a prerrogativa das unidades da Federação, que é município, no caso do ICS, que é os estados, ICMS ou a União, instituir tributos que são impostos ou contribuições sociais. E temos, no âmbito da Receita Federal e alcançado pelo SPED, essa cesta de tributos, onde se destaca no plano federal o IRPJ e o IPI. O IPI é um imposto sobre a produção industrial que ele, ultimamente, de uns 20 anos para cá, ele anda meio assim como um filme, como um ator secundário, um figurante. Então tem pouco impacto na arrecadação, é usado mais para estimular o consumo, a venda de bens como produtos da linha branca, recebimento ou veículos, mas como instrumento de arrecadação que se destaca mais, não é nem o imposto de renda em si, mas as contribuições sociais. Então, é exatamente as contribuições sociais que a União se debruça mais em ver alternativas, cenários para arrecadar mais. Por quê? A contribuição social, a União, o governo federal não tem a obrigação de dar quase a metade para estados e municípios. O que arrecada é seu. Enquanto o imposto de renda, quase 50% do que se arrecada vai para os estados e municípios, ou seja, perde a metade. Então, isso gerou uma mudança nos últimos anos, uma inflexão na qual o governo federal deixou de alterar a legislação tributária para aumentar o imposto de renda, e sim alterar para diminuir, tendo como contrapartida aumentar as contribuições sociais. Então, só a COFINS, ela representa a COFINS quase o dobro do imposto de renda. Aqui é só para nós começarmos a nos inteirar o que tem de expectativa de mudança para o ano corrente e o ano de 2016. Já posso até falar aqui como a reinsta até 2017, certo? Sim. Vou ver se eu coloco primeiro.
AECD. Isso aqui é um rol de programas de computador, certo? Que é disponibilizado para as empresas para proceder à escrituração contábil fiscal. A base de tudo é a escrituração contábil digital AECD, que tem como novidade, no curto prazo 2015-2016, o que? A ampliação de empresas que estão ligadas. Até o ano passado, 2013, ano calendário, aliás. Veja só, a obrigatoriedade que estou falando, apesar de ser obrigatoriedade para ser entregue em 2015, se reporta ao ano que já passou. Certo? Então, qual é a obrigatoriedade que tem na AECD? A obrigatoriedade em relação ao ano calendário de 2014, parte da pessoa que entrega a escrituração, que apura o imposto com base no presumido, também está obrigado. Então, que parte é essa? Aqui sempre esteve obrigado. Na realidade, a pessoa do presumido sempre esteve obrigado a ter escrituração contábil. Todavia, a direção dizia o seguinte: fica dispensado de escrituração contábil se a empresa for distribuir lucro com base no lucro presumido, menos os impostos e contribuições incidentes. Mas uma vez que é distribuído um lucro isento, então se sujeita à obrigatoriedade da escrituração contábil. Então, essas empresas de lucro presumido não eram obrigatórias no calendário 2013. Agora é. Certo? Então, aqui já tem uma pequena diferença. O que é comum? Eu vou só citar um exemplo prático que aconteceu o mês passado aqui na delegacia nossa. Uma empresa do presumido sendo fiscalizada, verificou-se que os sócios fizeram retiradas de 400 mil. Certo? E valor bem superior ao lucro presumido, menos os impostos, que é a parcela que está dispensada de retenção de tributação definitiva. E a empresa foi intimada a apresentar contabilidade. Obviamente, essa contabilidade, ela, até então, muitas vezes a empresa só ia elaborar a escrituração contábil da pequena fonte quando estava sendo fiscalizada. Essa empresa demorou e fez a contabilidade agora, e para infortúnio da empresa, tinha erros tão grassos na contabilidade feita em cima da hora para tentar tapar o buraco da retirada de 400 mil, que está tendo um estudo de caixa de 800 mil. Muito pior. Muito pior, porque a coisa é feita naquele afã de resolver. O modelo atual, não digo que vai acabar com isso, mas vai fechar, digamos assim, uma certa comodidade do mal profissional que não digo em conluio, que é uma palavra muito forte, mas em algum tipo de acordo com o empresário, distribui valores acima do limite legal sem imposto de renda. E aí, numa fiscalização, procura achar um jeitinho para cobertar o fato. E às vezes o jeitinho termina ficando, a emenda termina ficando para o presumido. Então, a partir de agora, se uma empresa do lucro presumido, aqui que eu estou falando agora, estou falando 2014, o ano que passou, se quer distribuir lucro em montante maior, sem imposto de renda, no sócio, o contador, ele vai ter uma contrapartida de trabalho maior, ele vai ter que ter contabilidade. Com uma diferença: se até 2013 a empresa tão somente entregava a declaração, por exemplo, pessoas de lucro presumido, apurou lá o lucro de 1 milhão e teve de imposto aí 180 mil, por exemplo. Certo? Se quer distribuir o lucro maior, o que é que fazia? Nem a contabilidade não fazia. Só se fosse fiscalizado. Distribuía. Agora, para entregar a escrituração contábil fiscal, que vai substituir a do PJ, que vai não, que já substituiu a do PJ, então tem que ter primeiro a contabilidade. Essa é a principal mudança nesse cenário aqui, porque quando tínhamos uma declaração, digamos assim, antes era em papel, a do PJ, depois passou a ser um programa fechado, computador, certo? Que o que colocasse ali passava, transmitia, né? Agora não mais. Não temos mais de PJ para 2014, certo? Então não tem mais de PJ. Todo mundo vai ter que, se for lucro real, vai ter que fazer a SF, se for lucro presumido também vai ter que fazer a SF, se for lucro arbitrário também vai ter que fazer a SF, e se for imunizenta, cujos
cujas contribuições sejam inferiores a 10 mil, superior a 10 mil, também vai ter que fazer CF. Ou seja, não tem escapatória. Certo? É bicho de 7 cabeças e eu não vejo como certo. Certo? Eu vejo essas mudanças de procedimento, elas impactam mais, atingem mais aquele profissional, qualquer um, que anos após anos fazia sempre o mesmo procedimento e vai ter que largar todo esse procedimento para adotar um novo. Então a mente humana nessa situação tem um trabalho maior de adaptação. Mas quem está começando há pouco tempo, trabalhou por anos e anos com a DPJ, vai pegar a SF e vai ver que isso não é tão feio assim, é até bonito. Eu particularmente, eu me comprometi até com o Gabriel daqui, agora mês de maio, fazer eventos específicos com a SF, elaborando uma. Eu hoje fiz uma SF do presumido, só para brincar, em 6 minutos, digitando. Óbvio que não é uma SF do presumido que exige a contabilidade, que tem um grupo maior, é uma que tem o livro caixa. É um regime de caixa, e sempre faz uma, como também fazer de PJ. Eu digo até que o programa da SF, para quem vai editar o dado, ele está mais interativo do que a de PJ. Para aquele período presumido, que eu tenho uma memória de cálculo, certo? Com as receitas tributadas de 6 a 8%, a 16 a 32%, aí, se eu tivesse a memória de cálculo, eu para inserir o dado no programa do SPED, eu acho mais interativo do que no de PJ. Eu já fiz já de Então, a complicação na SF é o quê? O casamento que foi feito com a SCD. Então, se a SF, a situação contábil fiscal, aqui que fala de situação contábil fiscal, lê-se Programa de Apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Certo? Então, aqui. Então, a partir de agora, para eu apurar o imposto de renda e a CSLL, se é uma grande empresa, leia-se, uma tributada pelo lucro real, então, qual é o cenário até 2013? Independente de eu ter a escrituração contábil digital ou não, eu podia fazer a DPJ, preencher, transmitir, podia ter ou não contabilidade, passar e a Receita fazer de papel de vista. Porque o mínimo que devia ficar é o seguinte: eu estou transmitindo de PJ, já está na base a contabilidade. Tinha até um paradoxo, a data para transmitir a contabilidade é a posterior de PJ para alguns casos. É uma coisa maluca, é surreal. Sem sentido, né? Agora não. Agora, para elaborar a SF, com a empresa do lucro real, temos o registro 040, que a empresa informa o algoritmo da SCD, o código hash, e eu não vou fazer nada. A receita do programa da SF vai, a partir da identificação da contabilidade, vai lá na base do SPED, puxa como chupa-cabra, sequer tem a possibilidade de eu importar um artigo textil, de eu inventar. Não funciona. Então fechou de tal forma, certo? Que é importante o profissional ele conhecer bem esse mecanismo. Óbvio que eu não vou falar a operacionalidade disso agora, porque isso aí envolve horas e horas. Mas só para ter uma visão macro da mudança que todos vão ter que enfrentar até setembro. Por que setembro? Porque o prazo original da SF, referente a 2014, era julho de 2015. Ou seja, o mês seguinte ao prazo da contabilidade. A contabilidade, o prazo para a transmissão é 30 de junho, e aí é o mês seguinte. Mas houve um pedido do CFC, SESCOM, e inclusive no pedido alegou que tem muita profissional contábil, que é mulher, tem mãe, o mês de julho fica, parece piada, mas não foi, ocorreu mesmo isso, né? E o mês de julho fica com os filhos, ia ser difícil, então a Receita sensibilizou e mudou, excepcionalmente para esse ano, para setembro. Mas a gente vai estar falando uma alteração da IN 1422 para puxar para julho. Julho, que é o mês seguinte da SCD. Então aqui, prazo da entrega, junho do ano calendário do ano seguinte ao do período de competência da contabilidade.
E aqui, como regra, vai ser julho, mas nesse ano específico, as empresas têm até 30 de setembro para transmitir a SF, certo? Ah, sou lucro real. Se eu não tiver aqui, eu não saio daqui. Isso é como um burro em terra e não sai do canto. É um cenário novo. A minha base certo. Da contabilidade, na hora que eu começo a trabalhar na SF, ela não vai buscar na parte da minha contabilidade. Não, ele não vai buscar na sua máquina, não. Você, quando for fazer a escrituração da SF, tem lá o bloco C. O bloco C, ele é todo recuperado da base do SPED, porque lá no cadastramento da escrituração do bloco tem o tal registro 0040, lá eu informo o código da escrituração contábil que está nas nuvens, no transmitido. Aí você vai ali, quando vai gravar, a Receita já recupera e monta. Você não consegue nem digitar, nem consegue importar. Ou seja, a contabilidade que vai ser utilizada como matéria-prima para apurar o imposto de renda, tem que ter sido transmitido. Ah, transmitido a zerado para fugir da multa. Dançou. Porque toda a apuração do resultado fiscal vai ser demonstrada a partir da contabilidade do resultado societário. Então, se a MSD está zerada, está furada, obrigatoriamente vai furar a SF. Como é que vai ser? Assim, o comportamento, o preenchimento, porque você coloca aqui na distribuição de lucro, né? Certo. Aí botando tudo presumido. Ele vai do lucro adquirido, vai jogar aquela distribuição na contabilidade. Como é que ele vai informar? Vou falar, vou dar uma sequência aqui para falar. Bem, aqui são as mudanças que vai vir. A ECD ampliou a obrigatoriedade, pegou uma parte das empresas do presumido que distribui lucro com base no lucro societário. Então, se eu botar fiscal, é a maior novidade que está ocorrendo aqui. Certo? Entrou em ambiente de produção agora, no 31 de março, foi um caso que a Receita firmou consigo mesmo, e cumpriu. Dia 31 de março, a gente colocou no portal do SPED o programa validador e assinador 101. Já tem empresas transmitindo. Ok? E, só com um detalhe, eu vou usar até setembro, mas de respeito a tudo que ocorreu em 2014. Certo? A gente não pode esquecer. O E-Social aqui, não, mas também eu não vou evitar falar muito, porque eu acho que a gente às vezes se atrapalha quando estiver querendo dividir o foco. Eu acho que o foco mais urgente é a SF, e aqui, quando entra em ambiente de pré-produção, que está previsto para setembro de 2015, aí eu também já tenho que começar a me preocupar, porque eu vou ter que fazer o cadastramento inicial da social, pegar todos os empregados da empresa e cadastrar com os dados corretinhos. E a base está poluída para caramba, a base da caixa. Então, isso vai dar um trabalho para as empresas razoável, porque o cadastramento inicial, os dados cadastrais dos empregados, não é social. Sem esse cadastramento inicial, os dados periódicos, que é o fechamento da folha, não se efetiva. Então, as duas grandes demandas que tem para 2015 é a escrituração, que foi no ano passado, e o cadastramento inicial. Só que tem um escalonamento aí que dá um refluxo. As grandes empresas, certo? Vai entrar em ambiente de produção em 2016, que é a grande empresa, aquela do faturamento superior a 78 milhões. As demais são em 2017. Mas a gente tem que ver, a gente tem que ter uma postura, uma atitude proativa. O que é isso? Não tem jeito, o caminho você bota, então a gente tem que aprender, por bem ou por mal. É muito melhor aprender por bem. É muito melhor se engajar do que ficar xingando tudo quanto é lá, não vai mudar, não vai resolver nada. Então, se muda o modelo, o processo de trabalho profissional de determinada categoria, o bom profissional se adapta, se atualiza e vai. O mal fica resmungando e não sai do canto. Então, esse é o cenário, é um caminho sem volta. E aí é fundamental o papel das entidades representativas, CRC, certo? O SESCOM, no sentido de quê? De capacitar o profissional. Isso aí a contrapartida, a contrapartida dessas entidades é exatamente capacitar os seus filiados. Porque vai ter que fazer. Né? E olha, é um cenário
totalmente novo. A gente se acostumou, aqui quando eu falo a gente como todo o quê? Ao Senado, onde eu apuro a DPJ sem fazer nenhum casamento com relação preciso com a contabilidade. Agora não pode mais. É impossível. É um cenário novo, né? A lei da social vai ter uma nova escrituração também no SPED, que vai tratar de 8 eventos que inicialmente estavam no E-Social. O evento é compra de produção do produtor rural, pagamento, né, corrente de cessão de mão de obra, terceirização, tudo isso vai para uma outra situação que ainda vai nascer. Certo? Comigo, eu quero ficar só na parte técnica e deixar a parte de burocrática lá com o Brasil. Né? Aqui não vou nem falar agora porque isso é para o 2016, então não tem para aquela, mas eu tenho que dar aqui com detalhamento para o FD Contribuições, destaca apenas a perspectiva, a palavra correta é essa, de quê? De ainda nesse semestre, ou ainda nesse ano, o PIS, PASEP e COFINS acabarem e ter uma nova contribuição com um modelo de normatividade diferente. Né? Então, vindo acabar as duas ao mesmo tempo, que não vai ser, no princípio vai ser só o PIS, depois de a COFINS, então vamos ter mudança também nas contribuições. Tudo tranquilo? Me pergunta essa minha, é muita cara de fora. Essa pergunta dessa. Bem, aqui nós temos então o rol de. A gente verifica o quê? Porque todo esse sistema tributário, toda essa cesta de tributos incidentes no Brasil, incidem sobre 4 núcleos, ou 4 vertentes, ou 4 modos. O quê? Tem aqueles tributos que incidem sobre o resultado de uma empresa, lucro, não é? Tem os que incidem sobre produção e circulação, ICMS e IPI, o somatório, vamos poder formar o IVA, mas isso aí nunca vai sair, é difícil de sair. Temos contribuições que incidem não somente sobre receita, não sobre lucro, e sobre remuneração. Então temos esses 4 núcleos. E cada agrupamento desses, de acordo com o lucro, tem uma contribuição, aliás, tem um programa do SPED específico. Então temos o programa do SPED para a FPJ e CCL, que agora são 2. É CD com SF. Temos para apurar essas 3 contribuições, que é FD Contribuições. Temos o SPED fiscal original, que apura os 2. E temos o E-Social, que apura a contribuição patronal. O PIS sobre a folha de alguns contribuintes está recebido aqui na FD Contribuições. Bem, eu estou querendo priorizar mais o imposto de renda da pessoa jurídica, e a CCL, que tem mais mudança, porque o PIS, a COFINS, já não tem assim novidade maior, ele já absorveu, certo? Então eu vou priorizar mais o imposto de renda e a CCL, que é a novidade maior que ocorre aqui. O que é importante destacar que a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro está sendo afetada, impactada por 3 variáveis distintas em relação ao ano 2014 e 2015. A primeira das variáveis é a mudança na legislação. A Lei 12.973, que estabeleceu praticamente um regulamento novo. Certo? Então estabeleceu, dependendo da operação, o AVJ contra a Petrobras. Petrobras divulgou ontem os dados do balanço, as de ontem, que é sexta, quarta-feira, né? E comunicou que, além do reconhecimento de perda decorrente daquelas falcatruas todas, de 6.800, e também comunicou a redução do seu ativo em 44 bilhões e 600 milhões. Como é feito isso? É só jogar de redução do ativo? Não, isso aí tem que ter respaldo, regulação, previsão da lei. E a lei societária, a partir da 1163, estabeleceu o quê? A figura do Instituto do Ajuste a Valor Justo, avaliação negativa a valor justo, ganho ou perda. E isso está disciplinado, o reflexo desses 2 tributos, na Lei 12.973, artigo 13 trata do ganho e artigo 14 trata da perda. Então nós estabelece o seguinte, se a empresa fizer uma avaliação a valor justo do seu ativo e tiver um ganho, vai ter que destacar esse ganho numa conta contábil
a parte, porque se não fizer vai ser tributado. Tiver uma perda, essa perda tem que ser destacada numa conta contábil à parte, porque se não fizer isso, ela vai ser acusada de dedutível. Então veja, a legislação estabeleceu novo tratamento para a apuração do imposto. E esse tratamento, ele não é operacionalizado na SCF, que é o programa daqui. Ele tem que ser operacionado na ECD, na contabilidade, que é o destaque da conta contábil, do ativo. Então, o que a Petrobras vai fazer? Tem lá a conta do seu ativo, que está todo dividido em milhares de conta, e vai em cada um criar uma subconta desse AVJ para poder reduzir esse prejuízo ao longo do período, através de depreciação ou alienação ou baixa. Se não fizer o destaque da contabilidade, a Receita não vai permitir que esse valor de 44 bi seja dentro do imposto de renda nem agora nem nunca. Ok? Outra também, novas obrigações. Sai de cena o PJ, sai de cena o livro de apuração do lucro real, da LU, né? Sai de cena o F-Conte, esses personagens do ano passado, e entra transbordando aí de energia a ECF. Certo? Então, para a apuração do imposto de renda, recebe, temos novas obrigações na praça. E não adianta resmungar. Eu acho que a gente tem que ter, volto a dizer, visão proativa, de ação. Certo? A gente não é bicho de sete cabeças. Me comprometo a mostrar para vocês que a CCF não é bicho de sete cabeças. Tem situação mais complexa, mas no geral não é. A empresa que é lucro real, tendo a sua contabilidade transmitida, facilita sobremaneira o que? A apuração do imposto de renda e da CSRE. E temos também novas informações que estão sendo solicitadas na apuração do imposto de renda. Que nova informação é essa? Por exemplo, a empresa está lucro presumido. Nunca tive que demonstrar lucro nenhum. Na de PJ não existia. Só quando fosse casado que o fiscal podia pedir o livro diário para ver se o lucro vai para agora não. Agora essa nova informação está inserida na nova obrigação. Então são três variáveis que estão impactando o imposto de renda. E a gente tem que se familiarizar com esse novo cenário. Ninguém vai sair da profissão. E veja só, essas mudanças não são específicas, adstritas e exclusivas do segmento da atividade contábil. Tudo quanto é profissão está passando transformação, o mundo jurídico, a medicina, certo? Pesquisa, informática, evolução. Então, a gente vive num mundo muito dinâmico hoje em dia. É parte da nova época. Não adianta. A gente tem que, por bem ou por mal, se aproximar, se aconchegar. O quê? De informática. Quem tem medo de informática, eu acho que até em tribo indígena deve ter muito pajé por aí com o seu laptop. Certo? Então não tem como a gente fugir. Vamos lidar com esse cenário, com isso de cabeça não é. Para quem é da geração que por anos eu nunca trabalhou em informática, sente até uma dificuldade maior. Mas é superável. É superável. Pois não. O registro da ajuda comercial normalmente vai ser feito o registro da ajuda comercial é tão somente da contabilidade digital, da ECD. Então um detalhe aqui, o papel já passa mais, aqui vou falar, ano passando da ECD, certo? Que foi instituída, certo? Nos termos da Instrução Normativa 1420, aliás, a ECD atual, porque a de 2008 dentro era a IN 787. Então, o que é que ele estabelece? Ele estabelece que ele está obrigado, né? Então está obrigado quem é lucro real, quem distribui ou dispõe. Certo? Quem apura o imposto do valor presumido, quem distribui lucro, eu digo quer, porque quem decide é o contador e o empresário. Eu acho que o que falta aí, não vai sair dar um trabalho, não. O que está faltando é o profissional contábil saber vender o seu serviço ao cliente, porque é trabalhoso. E eu tenho certeza que se tivesse a remuneração compatível e justa com o trabalho e a complexidade que tem,
não havia tanta reclamação. A questão é essa, que às vezes surgem novas obrigações, mas os honorários poderiam ver se tem que o governo quer até baixar aqui, está em crise. Então esse é o cenário. Então a contradição aí é esse contexto em que o profissional o contador é como se fosse um profissional meio. Mas está se tornando um profissional fim. No empresa, né? Imagina principalmente como é social. Então, se não correr para registrar um empregado recém-admitido, pode ter impacto direto na empresa. Bem, é isso que eu queria destacar aqui. Isso aqui é um artigo, acho que é o terceiro, da IN 1420, que estabelece aí no seu conteúdo essa disposição. O fato da ECD vai ser transmitida, blá blá blá, tudo bonitinho, e aqui eu destaquei em vermelho. E será considerada válida após a confirmação do recebimento do arquivo que a contém. Ou seja, a validade de uma contabilidade em meio digital ela não se efetiva tão somente apenas enquanto a junta comercial autentica. A transmissão do SPED é válida. Inclusive, eu fiz, aqui por lá, muito auditor me perguntar, o Correio eletrônico, todos os cartões da empresa, a contabilidade não está autenticada, certo? Eu desconsidero nada, era simples só deve ter sido validada e transmitida no SPED, então confere a ela o que? Validade jurídica, certo? Salvo se, aí que vem ressalva. Quando for o caso, a autenticação pelo órgão de registro, se algum outro ente, por exemplo, vou tomar um empréstimo bancário. Aí o banco, eu condiciono a concessão do empréstimo de financiamento, você apertar a sua escritura contábil devendo autenticada. Então aí é outra coisa, mas para os órgãos públicos, para o principal, que é a Receita Federal, a simples transmissão de um ECD confere a ela plena validade quanto ao seu conteúdo. Por quê? Passou por centenas de regras de validação, tanto no bloco I como no bloco J. Ok? Prazo de transmissão, 30 de junho. A multa é a multa das notificações SPED, que é aquela multa de 500 ou 1.500, de acordo com o regime de tributação do ano anterior, do presumido real. Já a multa da SF não é esse, não é esse diploma legal, é outro. O feito aqui é só uma relação, não vou me ater, não vou falar porque ainda tem que passar o mês inteiro aqui e tem que ir para casa. Então aqui é só um rol de alteração da legislação que tem impacto na contabilidade. Caso a empresa venha a proceder a algum registro contábil inerente a uma dessas operações, vai ter que registrar isso em separado da contabilidade, porque se não registrar, tem um tratamento fiscal, se registrar, tem outro. Ok? Eu acho deixar para o final do evento uma palestra dessas. Tem um dia, depois você vai, motivacional, mas no final é você. A SF, que é a antiga de PJ, certo? O que é que, em linhas gerais, é bom destacar? A obrigatoriedade inicial, como eu já falei, está aqui, ó, né? No calendário de 2014. Aí estava falando aqui ainda agora de começar com o Garibaldi, externando para mim, pela enésima vez, toda a sua revolta contra isso. Eu digo, Garibaldi, o máximo que pode acontecer é da Receita prorrogar a data da entrega, mas não o período de apuração que é 2014. Seria impossível. Então não tem como sair, mas fica prorrogado o início da SCF para o ano calendário 2015. Isso não vai existir, porque o primeiro passo que ele fez, radical, por sinal, para não termos pressão a respeito de entes e entidades externas, foi a gente não elaborar a DPJ para 2014. Não tem DPJ para 2014. A gente não fez nada, porque a DPJ é um programa anual. Todo ano a gente tem que criar botar toda a mudança na legislação nas fichas, tudo, e a gente não fez nada. Não tem DPJ algum para o calendário 2014. Então, para o ano passado,
O domicílio das informações fiscais não é mais do PJ, é SF. Ok? Então, mas pode ver o seguinte, em vez de ser 30 de setembro, vai ser 30 de outubro, 30 de novembro, 30 de dezembro, mas a gente vai ter que encarar o bicho diferente. Ok? O bicho não é tão fenômeno assim. Certo? Não se aplica aos simples, ainda bem, né? As imunes cujas contribuições sociais são inferiores a R$10.000, né? Oi? Não se aplica obrigatório para aquela que tem contribuição PIS/COFINS inferior a 10 mil, que é o limite que está aí no 252 da FT Contribuições. Oi? Nesse caso aqui, o FT ficou dispensado para essa condição aí, no valor de R$10.000, certo? Certo. E no caso da SCD também, tem uma faixa de 10 mil. Tem. É a mesma regra. Agora, o fato de estar dispensado não quer dizer que não tem que informar eventual débito para a DCTF. A DCTF continua lá, está dispensado das obrigações acessórias, das coisas informativas. Mas a DCTF se informa. Normal. Agora, superando 10 mil, aí além de declarar o débito em DCTF, também vai ter que demonstrar a composição do tributo no externo. 10 mil mensal? Não, veja só, estou em janeiro, então apurei, digamos assim, vou aqui dar um exemplo, uma igreja. É pequena, então alugou um salão para um batizado, um casamento. Aí, primeiro mês, entrou 800, entrou uma quantia tal, que deu de PIS e COFINS, R$800. Está dispensado, mas vai informar os R$800 de PIS e COFINS na DCTF, de parte. Segundo mês, alugou, teve festa pra caramba, tal, então teve uma receita tal que gerou PIS e COFINS decorrendo dessas receitas não alcançadas pela imunidade ou pela isenção nos termos da Lei 9.532, certo? De 2.300. 2.300 mais 800 dá quanto? 3.100. 3.100 é mais ou menos do que 10 mil. E aí eu vou controlando, vou pagando, informando você, mas estou dispensado da burocracia de informar. Aí chegou um mês lá em agosto, o somatório do ano deu 12 mil. Aí a partir daqui, aí você vai para o representante lá da entidade, olha, a coisa complicou agora, vamos ajustar os nossos honorários. Obrigada. Ficou claro? Não, vê só, no SPED, a rigor, tem a usina da federação que está impondo essa obrigação do ICMS. Indevido. Mas no plano federal não tem nenhuma obrigação acessória recaindo do SPED, recaindo sobre a empresa do Simples, porque tudo é do programa gerador do Simples Nacional. Tudo apura lá. Por enquanto, até o social também vai ser simplificado. Certo? Para não trazer esse ódio de pequenas empresas para esse carnaval aqui. Aqui são alguns detalhes, até quando vou falar muito, mas principalmente aqui é importante destacar esse primeiro item, recuperação do plano de conta contábil e os saldos das contas da ECB. Certo? Olha que aqui está dizendo o verbo, não é importar, não é editar, não é digitar. O verbo, a ação é recuperar, ou seja, o dado não é inserido por parte do contador da empresa dentro da SF. É a Receita Federal que vai inserir, a partir de informar nos registros 0040, o código REST da contabilidade digital, que já tem que ser transmitido. Aí, informar esse código é para tudo antes de gerar a SF para ser complementada. E a Receita vai lá, recupera os 8 registros do bloco I da SCB, o saldo de conta contábil, o período, o plano de contas contábil, o plano de conta referencial, se tiver. E aí, com base em todos esses dados, aí abre a SF para começar a brincadeira. Ok?
Tranquilo? Prazo de transmissão, excepcionalmente para a transmissão referente ao ano calendário 2014, até 30 de novembro de 2015. Penalidade da SCF é diferente das outras escriturações de SPED, porque a lei 2973 estabeleceu um mundo específico, que é um percentual 0,25%, certo? No caso de omissão. Não vou me ater isso não. Aqui é um esquema, certo? Que mostra o que vai povoar a SCF. Vai uma série de informações da contabilidade, que é o quê? O plano de contas contábil inteiro vai ser recuperado da SCF. Eventual plano de conta referencial existente na SCD também vai ser recuperado. É melhor colocar logo no SCD, porque se não colocar no SCD vai ter que botar no SCF, então escolhe. Não tem alternativa. Então, obrigatoriamente, o conselho que eu dou, que é o mais razoável, é de que se eu tenho um plano de contas societário, contábil, muito discrepante do plano de contas referencial da Receita Federal, que são as 550 páginas do manual, é melhor adotar logo o plano referencial como sendo contábil. Fica muito mais fácil. Eu, se eu fosse contador, ia fazer isso, do que ficar com o plano. Ah, mas eu sou tradicionalista, eu vou de tal conta, no nível analítico. Outro não pode fazer, agora está procurando trabalho. Óbvio que não é fácil você, numa carteira de 20, 30, 40, 100 empresas, você fazer isso no curso para mas aí é bom também já começar a fazer um planejamento de migração, né? Para ajustar os planos de contas. Contar, porque não adianta ter um plano de conta aqui, vou ter que dar uma. E tem mais. Eu tenho um plano de conta contábil, que isso aí pode variar de empresa para empresa, você sabe, o referencial que vai ser único. Eu vou fazer essa vinculação. Eu tenho que saber fazer a vinculação, porque se fizer errado, posso ter problema também. Não é só o trabalho de fazer. Também tem o quê? Uma condição que é eu saber o que é que eu estou fazendo. Ok? Então, vou recuperar uma série de informações. Eu não vou recuperar o lucro líquido contábil a partir do plano de contas que está na ECD, a partir dos saldos de conta de resultado antes do encerramento, a partir do saldo de contas patrimoniais após o encerramento. Então, vai apurar tudo isso e vai entrar na ECD formando o bloco das informações do lucro societário. Aí vai começar a povoar a SCF com as informações de natureza fiscal. Certo? O LALU acabou, o DPJ também acabou, e todo esse rol de contribuinte também agora migrou para a SCF. Aqui são os blocos de informações da SCF. Isso parece que é do outro mundo, mas não é verdade? O lucro presumido, então você vai fazer o banco zero, a princípio o B, se não tiver, obrigado à contabilidade. Se distribuir lucro, então vai ter que fazer o C, o J, vai ter que fazer também, vai ampliar para poder. É um novo cenário. Antes, quando o profissional contábil, por motivação as mais variáveis, promovia desembolso da empresa para o sócio, um montante superior ao outro, isso aí ele, vou usar uma palavra aqui imprópria, como é que tem a cabeça, para usar ela para dentro daqui e para botar para fora, né? Isso escamoteava. Então escamoteava o fato na DPJ, agora não pode mais. Por quê? Eu vou ter que previamente dizer o formato. Isso aqui é o rol de registros para o lucro presumido. Quem tiver assim, puxa, que loucura é essa? Aqui eu fiz uma tela, ainda há pouco, mas eu vou passar já, essa tela também está antes aqui, logo no início do cadastramento, assim como também é a frigidez inicial da DPJ. Eu vou parametrizar, vou botar os dados que vai definir o regime de tributação nesse período. Mesma coisa aqui. No caso do lucro presumido,
certo? Aqui é onde está a bomba. Aqui o contador está dentro da como se estivesse no altar, na frente do altar, o pastor do Pai de Santo, ele vai dizer sim ou não. Porque ele vai dizer para o presumido se essa escrituração está sujeita ou não à escrituração contábil, ou seja, se a empresa do presumido distribui lucros e montante. Se colocar um código C, então vai ter que trazer toda a contabilidade previamente. Se colocar o indicador L, é de que é tão somente necessário o livro caixa e dispensa toda a elaboração da ECD, do produto referencial, de eu apurar o resultado. Certo? Isso aqui eu vou fazer quando? Vou fazer. Presume-se, se eu vou fazer em setembro, tá? Eu vou decidir agora, eu estou em 20 de setembro desse ano, foi a ECF. Eu vou fazer o quê? Apurar o lucro, aqui é o tipo de escrituração, com base no resultado contábil. Pode decidir 20 de setembro, só que o prazo da contabilidade vital expirou em 30 de junho. Está vencido, né? Então esse é o novo cenário. Agora houve uma mudança, uma inflexão. Então agora eu tenho que decidir e dar a cara, a mostra antes, não só quando fiscalizado. Na verdade, eu faço um comentário, uma visão pessoal minha. O SPEC, de certa forma, já está tão em moda falar em terceirização no Brasil. Então, foi uma terceirização da fiscalização para a carga contribuinte. Não terceirizou. Então, o contribuinte é que vai ter que dar tudo certinho. Então, jogou uma série de regrinhas, quer dizer, o fiscal que examinava dentro do programa. Fiscalizado 24 horas. Então, houve uma terceirização. Não é verdade? Foi o que aconteceu. Então, numa simplificação do SPEC, fez isso. Então, veja só, aqui quando eu estou cadastrando o emprego presumido, o escopo dessa escrituração, que vai definir é exatamente o cadastramento, ou seja, o tipo de escrituração. Se é contábil, livro caixa. Se é contábil, eu fico dispensado de ter contabilidade. Se é o livro caixa, obviamente. Ah, se eu botar o livro caixa, eu não tenho contabilidade, e eu distribuir além do lucro presumido meus impostos, o que é que acontece? O contador nada. Vai acontecer com o sócio que retirou acima do limite, que vai pagar na declaração de ajuste anual aquele excedente. Ok? Isso aqui é uma tela. Esse arquivo, eu não falei, mas como todos os outros que eu já fiz aqui, ele já está aqui no equipamento do Conselho Geral, que pode ser disponibilizado sem problema. Não se preocupe, já está isso aqui. Aqui eu fiz a correlação dos registros da SCF, certo? E a correlação que tem com a DIPJ. Ele vem aqui que, tirando o registro P150, que é exatamente para quem distribui lucros com base no resultado contábil, todo o restante da informação é que já tinha com a mesma estrutura da DIPJ, não tem nada de novo. Ok? A novidade aqui está aqui, ó. Se eu marquei aqui nesse campo de escrituração o indicador C, então o que é que acontece? Eu vou ter que, na minha escrituração contador presumido, apurar a escritura do registro P150, que é o demonstrativo de resultado do exercício, a partir de quê? Da contabilidade. Se eu botei livro, caixa, então eu não vou ter isso exatamente igual. E nesse caso, é igual. Eu acho muito mais interativo aqui do que a do PJ. É parecido até, ele usou um conceito parecido. Aqui está igual. As linhas da ficha, e do jeito que na DPJ eu vou mudando de coluna de acordo com o trimestre, a mesma coisinha aqui não muda nada. Não tem, olha, lucro presumido livro caixa, eu vejo como foi até com a SF uma simplificação. Agora aquela empresa que já devia em 2013 ter contabilidade, não presumido, já devia em 2012, em 2011, em 2010, em 1995, 1981, e nunca fez. Então aí o problema não está
aqui, porque a eleição não mudou em nada. Apenas a Receita está, através dessa plataforma, viabilizando a pessoa jurídica de prestar as informações de acordo com a legislação antiga. Agora. Ok? Isso aqui, ó, é uma ficha equivalente à da ADPJ. Não tem diferença. É a mesma coisa. Não tem mistério. Isso que eu digo, faz-se, eu tenho uma memória de cálculo das informações agregadas que eu digitava na ADPJ, eu faço exatamente igual aqui. E sabe dizer, sou tal, eu fiz assim, sozinho. Não tem mistério. Confio em vocês. Certo? O Paulo, isso aí não é complexo, não. A gente, quando vê a primeira vez, pensa que é. Mas depois, vê que não é. Já aqui, já muda de figura, certo? Se eu vou ter que ter contabilidade. Então, eu vou ter que fazer um mapeamento de toda a conta contábil, quanto coisa que está na ECD. Vou fazer o de para com quanto conta referencial, que na ECD é o 1051. Se tiver, se eu não, na minha contabilidade não tem plano de conta referencial, na ECF eu vou ter que colocar. Ou cá ou lá eu vou ter que informar. Certo? Se é lucro real ou lucro presumido, em algum dos dois, porque aqui ou lá eu escolho, não é que eu escolho. Se eu já fiz esse mapeamento na ECD, quando a Receita for buscar os dados da ECD, já busca também todo o plano de contas que está no RI 051. Eu não tenho que informar novamente. Mas se eu não tenho lá o plano referencial na contabilidade, eu vou ter que fazer, não tem de onde fugir. Ok? Isso aqui é um exemplo do arquivo no formato texto. Você não tem que entender isso. Isso aqui é o conteúdo de escrituração dentro da máquina, dentro do computador. Então, para cada informação, cada registro é uma linha aqui, ó. É o registro L300, isso aí está informando aqui, ó, o resultado. Receita de venda, mercado livre, o valor do lucro, a conta contábil, certo? Sintético ou analítico, tem que ser no mínimo no quarto nível. Então, isso aí é o quê? A representação gráfica das informações que estão recuperadas no programa. Ok? Isso aqui é só uma tela que demonstra uma padronização de todas as escriturações do SPED. Tem as informações gerais de cadastramento, tem as informações com a matéria-prima, provavelmente. Na contabilidade, qual é a matéria-prima? Vai ser os lançamentos contábeis. E 200 por 250, partidas, um por um, plano de conta, é matéria-prima. A partir da matéria-prima, tem um produto final que é o que? As demonstrações. Mesma coisa é o ICMS, bloco CIE, operação de circulação do mercado livre, operação de serviço de transporte e comunicação, e aqui apura o ICMS e o IPI. Contribuições, mesma coisa. Todo qualquer receita eu vou informando bloco por bloco, que no bloco eu apuro o PIS e a COFINS, no bloco P, a CPRB, e provavelmente se ainda outro, se ainda for continuar essa daqui, vai ter um bloco novo, S, a contribuição vai substituir o primeiro ano PIS e depois a COFINS. É social, a grosso modo. Aqui só fazer um breve comentário. Quais são as informações? Você já deve saber disso, você já deve ter visto em eventos do social, creio eu. Certo? Quem não viu, ainda vão ver. Mas vai ter, eu acho que o trabalho maior está aqui, do profissional contábil, porque se eu tenho uma empresa com 200 funcionários, eu vou ter que, antes de começar a alimentar desse daqui, eu alimentar o social com os dados cadastrais de cada funcionário, dados corretos. O PIS, o PF endereço, filiação, tudo isso um por um. E o que tem de base aí distorcido, então vai ser um grande trabalho. Eu acho que o maior trabalho que o computador vai ter, a princípio, vai ser esse cadastro dos dados iniciais. Uma vez alimentado o social com esses dados iniciais dos empregados ativos, esse tamanho da empresa não tem que fazer, só os ativos. Então, vai começar aqui, não sei quem
tirou licença de 3 dias, deu uma dor de barriga, não foi trabalhar. Informa o E-Social. A dor de barriga continuou mais 2 dias. Informa o E-Social. Voltou, teve aumento de salário. Informa o E-Social. Férias, informa. Então, a cada fato, a cada evento específico, certo? Esse aí vai ocorrer o quê? Uma comunicação via transmissão da informação com o formato XML, que é o mesmo modus operandi da emissão da nota fiscal eletrônica. Informando, e a folha vai ser, eu não vou mais elaborar a folha no GFIP. É social que vai montar, a partir de estar informado nas nuvens. São novos conceitos que a gente tem que assimilar. Né? A gente tem que assimilar, e vocês vão assimilar, e quando o pessoal olhar assim, o vizinho granal, o vizinho, os filhos, puxa, quando meu pai não é sabido, você pensar, todo mundo vai fazer. Ok? Voltando aqui. Isso aqui é o esquema do E-Social, certo? Como era antes. A gente tinha preenchido o GFIP, sistema CFI, tinha a DIF, certo? E falando CPF, essas obrigações acessórias vão deixar de existir. A DIF, parte vai migrar para o E-Social e parte vai migrar para o FB Renúncia, a nova escrituração que vai vir para 2016. Certo? E a previsão nossa é em 2018, talvez 19, porque eu vou sobre a revista 19, não tem mais bicho. Então vai acabar aqui, anual. Porque as repetições vão ser informadas mensalmente, ou aqui, ou aqui. Ok? Tranquilo? Certo? Então, nesse novo meio de informação, como vai se operar? 2 plataformas de prestação de informação, que é o E-Social, o FB, REINF. A partir dessas informações daqui, vai gerar uma DCTF automaticamente, a DCTF web, o próprio programa já vai gerar, não vai ter mais um GPS para cá. Estabelecimento, vai ser um recolhimento único, que vai ser gerado no débito de conta. Então, o processo está se racionalizando bastante. Então, eu tenho uma construtora com 300 obras, 300 DPS, acabou isso. Vai ser o único DAF, certo? Eu vou informar aqui no E-Social, de acordo com o estabelecimento, os eventos, no período, no final do mês vai fechar a folha, o sistema fecha automaticamente. E aí gera a guia, gera também a DCTF Web, emite o DAF e todos ficam felizes para sempre, como um conto de fadas. Não é bonito? Não, eu posso. Dá vontade de correr, isso. Assim, é bom correr porque fica em forma física. Então veja, até isso espere. É um elemento positivo. Veja, eu gostei desse. Legal. Isso aqui é um rol de obrigações que gradualmente, você pode levar 1, 2, 3, 4, 5, você eliminado. Você diz, puxa, mas eu estou torcendo para esse social que acabar com esse negócio do cajé. Não é bem assim, não. Se alguém disse para vocês, venderam ilusões. Certo? Muitas pessoas vêm para aqui e vender um mundo cor-de-rosa para vocês. Essas obrigações vão acabar. Só que essas obrigações não são da Receita Federal. Porque a obrigação do INSS, da Caixa Econômica, do Dia do Trabalho, de cada órgão desse é que vai definir quando acabar. Pode levar 1 ano, 2, e aí nesse ínterim é social, é social, mais social, aí vai precisar o quê? Das entidades representativas, FENACOM, CFC, pressionar, certo? Fazer um lobby, que a atividade lobista não é legal, não é vista. Esse é o lobby necessário. Para esses entes públicos, correr atrás do prejuízo para eliminar duplicidade de informação. Certo? Você tem que passar. Cronograma do E-Social. Então, o cronograma está montado a partir de 2 segmentos de
pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas com faturamento superior a 78 milhões, que aqui é o parâmetro de divisor de água entre quem é obrigado ao lucro real e quem não é. Certo? Então a empresa com esse faturamento entra mais cedo na brincadeira. Certo? Vai ter produção a partir de maio de 2016. Tem menos de um ano, né? Óbvio que aqui quando fala maio de 2016, quer dizer, eu até abril de 2016, eu vou estar em 30 de abril por aqui de declaração de pessoa física, eu vou começar a trabalhar no social no dia 1º de maio. Lembre-se que a obrigatoriedade aqui é para a transmissão de eventos no periódico e do fechamento da folha. Mas o cadastramento da base do empregado tem que ser antes. Certo? Porque imagina, no dia 1º de maio, fulaninho foi demitido. Chegou lá, tomou os outros, o time dele perdeu, chegou lá, o cara do patrão e deu uma estátua. Demitido na hora. Aí lá vai, o primeiro evento que eu vou fazer, não é social, mas deixa comigo, de desligamento. Aí vai fazer o quê? Ué, cadê o cadastramento desse filme que está querendo desligar? Então, volto a dizer, vai ter que ter todo um pré-preparo, certo, da base de cadastrar os empregados de cada empresa antes dessa data. Okay? Quando as empresas de porte menor, tem um período mais longo para começar o sofrimento. Certo? Que começa a partir de janeiro de 2016. Mas vamos sofrer. Todo mundo. A gente, vocês, então, esse é o cenário que a gente tem que dar. Preocupa-me. Tudo bem que está justificado até a pouco presença, como o Garibaldi falou com muita propriedade, que está no período de imposto de pessoa física. Tudo que é contador deve estar arrancando os cabelos. Os que não têm cabelo devem estar roendo muito. E por aí vai. Mas a gente tem que começar a se preocupar com isso. É fundamental na vida no planejamento. A gente já se preparar com antecedência as mudanças. A FD Reinf, que é para 2016 vai vir, vai absorver esses eventos que inicialmente estavam no E-Social. Vocês pegaram o primeiro leal do E-Social, no manual, na versão 1, 0001, esse evento está tudo no E-Social. É evento específico da Receita Federal. E o Ministério do Trabalho reclamou, o INSS reclamou, porque o E-Social é um ambiente de informação e de apuração das contribuições sociais consorciados. São 5 órgãos: Receita Federal, Caixa, Ministério do Trabalho, INSS, Previdência, e os 5 estão bancando os custos. E aí, quem já trabalha, ele diz: não, a gente vai pagar com informação que a gente não usa em nada. Então, em função desse questionamento, certo? E também porque a gente queria informação sigilosa lá bem da mercado, nessa condição que podia pagar seus juros ali, a Receita resolveu instituir uma nova escrituração, que é a REINF, que no início vai envolver esses eventos que eram do E-Social, certo? Que está sujeito à retenção da fonte de 3,5, no caso. No futuro, vai receber as retenções quando são informadas na DIF, e mais no futuro, essa FD Reinf, o número da FD Reinf é o inicial que eu colocar, vai servir para botar qualquer informação que a Receita queira do contribuinte não associada ao imposto de contribuição, vai ficar quase como uma escrituração política. Esse é o pensamento nosso. Ok? A FD Contribuições, não vou falar praticamente nada, né? Quis focar mais no RPJ. Uma coisa que a gente vai ter para 2015, que vai definir o que? Uma regra para impedir escrituração zerada. Certo? Quando deliberadamente sabe que não pode estar gerado. Isso aí eu estou discutindo, vai ser a primeira. O pessoal da DSD está esperando para ver qual vai ser, que bicho vai dar para estender essa rotina para outras.
Isso aí eu ainda estou vendo como fazer isso. Imputação do cupom fiscal eletrônico, que é um documento específico das empresas de São Paulo. Aqui é uma rotina que a gente está desde o início, mas a gente não teve tempo de fazer, que é recuperar os dados da escrituração anterior. Isso é o mínimo que deveria ter, né, professor Leonardo? Até eu recomendei que eu fazer, não estou fazendo certo, que desenvolve, sempre tinha outra demanda, não é social absorver muita mão de obra, só agora que a gente vai poder implementar isso. E gerar um DAF automático. E para 2016, por mim só vem daqui uns 3 anos ou 4, porque mais uma confusão. Eu imagino, SF, CFRIF é social e ainda surge uma quarta escrituração nova. Mas aqui eu já estou botando vocês a par, porque a perspectiva é grande. E tem essa nova condição que no primeiro ano, que é o ano calendário 2016, vai substituir o PIS. E a partir de 2017 é conflito. Como? Mais justo ou menos justo? Tributariamente falando. Olha, de acordo com o excelentíssimo, magnífico, meceníssimo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, não pode ter queda de arrecadação. É o ajuste, aí. Colocar o fundo partidário. Então, o que o ministro já falou, ele solta para ver a reação do mercado, dessa entidade. Olha, não pode depender da arrecadação. A contrapartida pela simplificação é uma colaboração das empresas na arrecadação. Não é bonito dizer isso? Colaboração é pagar mais. É o Brasil. Oi. Em relação àquela questão da escrituração zerada. Certo. Vai ter situações que a empresa de fato está zerada. Então vai ter que haver um convênio entre a Receita Federal e o Estado para entender que se houver zerado. Mas era só da FT Contribuições. A contribuições. É, só a minha, que aí o Estado não vai. A do ICMS, no momento, se conjectura isso, é complicado lá, então lá não vai ter. O que pode ter é uma outra escrituração nossa, tipo o SF no futuro. O Júlio está querendo ver uma escrituração sem dado algum, quando sabidamente sabe-se que divide é ter. Então. No caso da FT Contribuições, no final do ano você. Mas eu confesso a vocês que eu não estou muito preocupado em implementar isso agora, porque vocês estão cansados demais para a situação. Eu sei que vai ser um complicador, mas então eu não penso fazer isso em 2015 não. Na verdade, assim, a de dezembro a gente já indica nesse momento, né? Isso aqui tem já de informar em dezembro. Continua isso aí. Continua. Que é o mesmo tratamento da CTF. A CTF agora teve uma mudança, né? Agora Teve a no ano de mudança, janeiro, é que a empresa está tendo receita e tributo correspondente ao fevereiro de março, aí abril não teve. Então, não, no primeiro mês manda. Mas se no segundo não teve, então fica dispensado no segundo mês. É. Aqui essa tela, só para finalizar, está finalizando, acabou. É só para ver no caso da FT Contribuições, as informações das vendas, das receitas, são todas estratificadas por. Tem o valor total da nota fiscal, tem o valor para cada item da nota fiscal, do imposto fiscal, e eu vou informar o tratamento tributário nesse campo do PIS e o valor da base de cálculo do PIS. Aí a gente está tendo toda a discussão, o ICMS compõe ou não compõe a base de cálculo, é isso? Vindo uma empresa, que no momento só tem uma no Brasil, que é aquela que ganhou no STF, vindo a empresa a ter o direito de não compor a base de cálculo do PIS, o ICMS, então eu não vou, como eu vou usar a FT Contribuições? É só eu diminuir o valor aqui. O valor do item, certo? O valor da operação é 1.000. Aí tem 170 de ICMS, por exemplo. Então, na base de cálculo, eu vou e informo 830. Eu não tem mistério. Ok? Isso aqui é só para ressaltar, certo? Que uma receita, uma operação geradora de receita da empresa, ela é prestada, ela é informada em ambientes distintos. É importante o jornal contábil ter essa visão para saber que, de fato, uma venda ocorrida aqui, ela é informada em perspectivas diferentes, lá. Isso facilita o fisco de fazer cruzamentos para verificar inconsistências.
Em outras palavras, mais. Coisa mais fácil do mundo, até segundo o em Porto Alegre, exatamente, no treinamento nacional pacífico dos fiscais, de como brincar com esses dados. Segundo o em Porto Alegre, por isso. Tem como eu cruzar o dado do ICMS-PI para ver se está o correspondente nas contribuições ou na contabilidade, se está batendo no fiscal com contribuições. Então, essa é a tendência do futuro, de ter cada vez mais, menos fiscal e mais a máquina a todo vapor. O sonegador é o pior dos mundos, porque o computador trabalha de forma muito mais eficiente do que para certas rotinas, do que o ser humano. Então, esse é o cenário que se vislumbra para o futuro. Certo? E é só. Muito obrigado.